Esse caso que acabamos de mostrar é a constatação de uma situação grave que preocupa autoridades, né? Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, entre 2015 e 2023, houve uma média de 9 mortes no trânsito por dia. Olha para você ver que número alto. Algumas mortes, né, ou alguns óbitos, como queiram, são causados por omissão de socorro do condutor responsável pelo acidente. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. Pânico, estresse, culpa, vergonha e medo das consequências legais e sociais são alguns motivos que podem levar alguém a omitir socorro a uma vítima de acidente de trânsito. O delegado explica o que exatamente caracteriza esse crime. Para o crime de homicídio ou de lesões corporais, a omissão de socorro, ela é majorada. Mas eu vejo o seguinte, que os crimes do Código de Trânsito, homicídio e lesão corporal, eles, via de regras, são crimes culposos, em que o agente não quis o resultado lesão, o resultado morte. Mas, infelizmente, em Valadares, acontece um fenômeno. Nós estamos trabalhando aqui com crimes em que a pessoa provavelmente não quis a morte, mas também não se importou com a vida. Então, a gente chama isso, tecnicamente, de dolo eventual. Quando você não quer o resultado, mas você não faz nada para aquele resultado não aconteça. Citarei exemplos: condutores circulando embriagados, sem cinto de segurança, com excesso de velocidade, né? Inabilitado. Então, esse conjunto de fatores negativos por parte do condutor de uma motocicleta ou de um automóvel retira aquela conduta do Código de Trânsito, que tem a pena um pouco mais leve, e leva para o Código Penal, que pune com mais severidade. No dia 9 de março, em Governador Valadares, uma mulher sofreu ferimentos graves depois de ser arremessada por um carro no cruzamento das ruas Afonso Pena e Barão do Rio Branco, na região central de Governador Valadares. Quem dirigia era um motorista de aplicativo, que fugiu sem prestar socorro. 2 semanas depois, um motorista com sintomas de embriaguez atropelou violentamente uma pessoa que atravessava a faixa de pedestres na Israel Pinheiro, em frente ao mercado municipal. O motorista também fugiu do local, agravando a situação jurídica dele. Pode responder, sim, por privação de liberdade, porque os crimes culposos, geralmente a pessoa vai ser punida. Os juízes em Valadares têm sido rigorosos, eles têm decretado a suspensão do direito de dirigir, têm decretado não só a suspensão, mas a cassação do direito de dirigir, que é uma medida ainda mais severa, mas muitos têm determinado que as pessoas respondam perante o tribunal do júri. E lembrando que o tribunal do júri é uma instância, né, em que as pessoas responderão diante de um corpo de sentenças e receberão penas do Código Penal. O artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro afirma que, em alguns casos, o condutor não é responsabilizado caso não dê socorro à vítima, como em situações que falte condições materiais ou psicológicas para prestar essa assistência. Mas, mesmo assim, a lei diz que o condutor deve imediatamente acionar os serviços de emergência ou as autoridades competentes. De acordo com esse médico especialista em saúde mental, fatores psicológicos podem afetar intensamente o juízo de valor do condutor na hora do acidente. Vamos falar primeiro da parte psicológica. O medo e o estresse do momento podem gerar a esse paciente ou esse indivíduo uma questão de impulsividade e fuga. O segundo ponto é a questão da culpa, não é? Do envergonhamento social ali, até desse medo também, que a gente pode, ao longo da vida, ter visto muitas situações em que uma outra pessoa foi linchada pela população local, essas coisas todas. Então, a gente vê muito isso, uma culpa, um envergonhamento e um pânico do que pode acontecer posteriormente a isso, certo? O medo também de questões legais, não é? Ele pode ser detido, preso, não sei. Então, a pessoa se evade no momento de falta de racionalidade e se evade daquela situação, imaginando que vai conseguir, de alguma forma, ficar inimputável.
Uma outra questão é uma desorientação momentânea, né, mediante o trauma, vamos dizer, tanto psicológico da situação, quanto o trauma físico. Ele pode também, nesse acidente, ter sido envolvido numa dinâmica traumática da cabeça e tal, e desorientado ele se evadir. Tá? Predisposição a problemas psiquiátricos também são fundamentais para analisar a ação de omissão de socorro. Do ponto de vista psiquiátrico, eu creio que existem 3 situações. A primeira é a questão do transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT, que a gente fala, que diante de uma situação aguda de estresse, o paciente realmente cria uma impulsividade muito grande, um estresse muito grande, e perde a questão da racionalidade naquele momento. E temos perfis já pré-existentes de pacientes ou desse indivíduo que vai cometer essa situação, que passou por isso, que ele pode, de modo pré-existente, já ter um quadro, por exemplo, de um transtorno de personalidade antissocial, em que ele tem uma dificuldade maior em empatia, de lidar com consequências, ele simplesmente se esvai por não sentir nenhum tipo de culpa, né? Ele tem um amor ao próximo mais prejudicado. E o terceiro é uma questão assim, sabidamente, a maior parte desses pacientes que passam por essa situação, eles podem estar sob o efeito de substância. Um diagnóstico psiquiátrico pode ser utilizado na defesa de um condutor acusado do crime. Então, no ponto psiquiátrico, muitas vezes nós somos acionados também, né, a compor lá uma questão de defesa ou de júri para poder, caso seja a realidade daquele momento, né, daquele paciente, ele não vai se esvair do acidente, mas dessa questão da fuga, que a gente consiga explicar o motivo pelo qual isso aconteceu. O número é impactante, né? 9 mortes por dia. E a omissão está aí nesse cenário todo, né? A regra manda, a lei manda, né? A gente permanecer no local do acidente, né? Prestar o socorro, é o mínimo que se espera, né?